1 Coríntios, capítulo 10. Esse ano eu quis inovar, até combinei com algumas pessoas. Eu chamei toda a igreja, né? Falei, irmãos, vamos ler a Bíblia. Nós temos o projeto de ler, não em 100 dias, porque esse aí é só para os reverendos que fazem esses projetos aí. Mas a gente vai ler no ano todo o Novo Testamento 3 vezes. Foi o nosso desafio esse ano. Nós estamos juntos nesse projeto. E eu comprei uma tradução contemporânea para estar lendo. Estarei lendo nela, na Nova Bíblia Viva. E vamos lá. Do verso 1 até... Está projetado aqui? Cadê o multimídia? Consegue colocar aí NBV? Por favor, coloca NBV para ficar mais fácil aqui. Que aí, se alguém não tiver, né, vai acompanhar aqui na mesma tradução. Vou lá, vou começar aqui, os irmãos acompanham. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto, há muito tempo. Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado seu batismo, batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, representando sua submissão a ele como seu líder. E por um milagre, todos comeram da mesma comida espiritual. Versículo 4. E beberam a mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles, como uma rocha espiritual. Entretanto, versículo 5. Depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados pelo deserto. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar as coisas más, como eles fizeram, nem adorar ídolos, como alguns deles adoraram. As Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para dançar. Versículo 8. Não pratiquemos a imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e 23.000 caíram mortos num só dia. E não ponham o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas cobras. Nem se queixem, como alguns deles, pois foi por isso que Deus enviou o seu anjo destruidor. Vamos deixar esse texto, vamos para a 2 Tessalonicenses, me acompanha por favor, vai ser o meu último texto. Carta de Paulo, os irmãos de Tessalônica. Segunda carta. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silas e Timóteo, à igreja de Tessalônica, guardada em segurança em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dar graças a Deus por vocês não é somente o que temos a fazer de correto, mas é o nosso dever para com Deus, por causa da maneira verdadeiramente maravilhosa, como tem crescido a fé que vocês têm e por causa do crescente amor que vocês revelam uns para com os outros. 4. Nós temos prazer em contar às outras igrejas a perseverança de vocês e a sua plena fé em Deus, apesar de todas as perseguições e tribulações pelas quais vocês estão passando. Isso é apenas um exemplo do modo justo e correto como Deus faz as coisas, pois Ele está usando o sofrimento de vocês a fim de prepará-los para o seu reino. Aleluia. Versículo 6. Enquanto ao mesmo tempo está preparando o julgamento e o castigo para aqueles que estão afligindo vocês. E portanto eu quero dizer a vocês que estão sofrendo, Deus lhes dará alívio juntamente conosco, quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente com seus poderosos anjos, trazendo julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus, e que se recusam a aceitar o seu plano de salvá-los por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Eles serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando Ele vier para receber louvor e admiração por causa de tudo aquilo que fez por aqueles que creram, e vocês estarão com Ele,
porque creram na palavra que anunciamos a vocês. E assim continuamos a orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra todo o bom propósito e toda boa obra, recompensando-lhes a fé com seu poder. Versículo 12 e último. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado por causa dos resultados de vocês. A eterna graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo tornou tudo isso possível a vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós temos vivido tempos difíceis. Eu não sei, queridos, como está a sua vida, só você sabe. Nós sabemos como as circunstâncias exteriores têm nos pressionado. Nós sabemos muitas vezes como é difícil nós termos que, dar conta da nossa vida, das nossas emoções, da nossa família, da vida financeira, que muitas vezes é desafiadora. A irmã estava ministrando, falando que pediu a Deus oportunidade, Deus tem enviado trabalho. E igreja, nós estamos no meio de tudo isso. Você está aqui essa noite para ouvir essa palavra. E eu quero te dizer, se nós permanecermos e continuarmos, eu tenho certeza que o futuro será triunfante. Eu tenho certeza, queridos, que lá na eternidade, tudo fará sentido. Talvez uma coisa ou outra hoje nós nunca vamos entender. Nós nunca vamos entender porque as coisas estão acontecendo dessa forma. Nós nunca vamos acontecer porque algo pode sair fora do nosso controle, nós nunca entenderemos. Mas nós não somos chamados para entender, nós somos chamados para crer, para continuar servindo ao Senhor. Hoje eu estava na presença de Deus ali falando, Senhor, eu nunca te vi, mas eu reconheço que o Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. Igreja, continuemos. Igreja, permaneçamos, continue servindo ao Senhor. Essa é a tua porção, é isso. Esse é o ano da frutificação. Esse é o ano, irmãos, de nós orarmos. O próprio apóstolo Paulo diz que uns plantam, outros regam. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com os resultados, mas Paulo mesmo diz, é Deus quem dá o crescimento. Então, esse será o ano de continuar com um projeto maravilhoso. Eu vi, passou na televisão, eu vi lá no Instagram, projeto maravilhoso. Parabéns, igreja, parabéns, liderança, parabéns, pastor. Continue. Vocês muitas vezes não serão valorizados, ninguém vai lembrar de vocês. Muitas vezes as pessoas escarnecerão, mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para continuar vivendo o nosso chamado, independente. Pessoas vão nos abandonar, pessoas vão nos deixar, pessoas vão nos trair, mas nosso alvo é o Senhor. Nós não vamos parar, nós vamos continuar em nome de Jesus. E essa noite eu selecionei esses textos, Deus falou no meu coração, porque o título dessa mensagem é o caminho para o céu, o caminho para a eternidade. É um caminhar, igreja, existe um caminho. Eu estava lendo em Mateus, provavelmente os irmãos aí já passaram, não, na verdade não, estão começando em Gênesis, né? Mas vão passar, mas na nossa leitura lá, nós já passamos, onde o Senhor Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Não importa, queridos, glória a Deus porque tem um caminho. E o Senhor Jesus, não na nossa capacidade, mas na graça dEle, Ele nos dá graça para caminhar neste caminho. Então eu vi até que existem outros visitantes aqui essa noite. Eu quero te dizer, Deus quer derramar graça sobre a sua vida para você ser um vencedor, para você vencer o pecado, para você vencer as amarras, para você ser uma pessoa vitoriosa, para você ter uma família abençoada. Você veio no lugar certo, é na presença de Deus que nós vamos vencer, igreja, em nome de Jesus. E nesse caminho, eu gostaria, a título de introdução, lembrar os irmãos do povo de Israel no caminho do deserto. Queridos, que grande desafio, né? Parece que aquele desafio do deserto, ele fala muito aos nossos corações hoje. O Senhor Jesus nos mostra, nos fala no Novo Testamento, e nós vemos que todo aquele caminhar durante 40 anos foi para que Deus pudesse prová-los, foi para que Deus pudesse santificá-los. E a palavra do Senhor diz que muitos caíram, mas alguns conseguiram. A verdade seja dita, o que importa, queridos, é que nós também vamos conseguir. E essa noite, no caminho para o céu, eu quero só lembrar algumas coisas. O povo de Israel lá no deserto eles tinham um excelente líder. Quem como nós,
pastores modernos que todos os dias estão buscando a Deus para poder alimentar o povo dele, quem de nós podemos nos comparar com Moisés? Eu um dia quero bater um papo com Moisés, né? Chegar a conversar, eu creio que nós estaremos lá, nós vamos vê-lo. Não que Moisés era tão mais especial que qualquer um, a Bíblia deixa muito claro que ele era homem também, porém, ele chegou um passo a mais, e eles tinham um excelente líder, mas mesmo assim, queridos, muitos não conseguiram terminar a caminhada. Então, às vezes, igreja, e nós estamos vivendo isso, talvez aqui em Vitória, inclusive, irmãos, traga um abraço dos irmãos de Vitória da Conquista, tá? Se um dia você tiver a oportunidade, conheça, uma cidade maravilhosa, e talvez aqui seja diferente, mas eu tenho visto, na minha lida diária de pastor e de acompanhando pessoas, que as pessoas nos comparam. As pessoas hoje, elas nos colocam em lugares e nos comparam com pessoas da mídia, pessoas que elas não conhecem. E eu quero te dizer uma coisa, queridos, Judas Iscariotes também tinha um melhor pastor, aquelas pessoas tinham Moisés. Ninguém aqui, eu não pastoreio, eu creio que o pastor Carlos Eduardo também não pastoreia com as habilidades dele, nós pastoreamos pela graça de Deus. Então eu quero te dizer o seguinte ainda, sobre a nossa introdução, valorize quem Deus colocou sobre a tua vida. Às vezes nós queremos escolher, eu vou sair daqui agora, apareceu uma novidade ali, eu vou atrás, apareceu uma pessoa que vai me falar aquilo que eu quero ouvir. Se Deus te colocou neste lugar, Deus vai te levantar e te erguer e fazer você frutificar aqui. Você vai ser resposta de oração, porque nós olhamos, aqui não tem isso, não tem aquilo, então faça você. Deus te chamou aqui essa noite para ser resposta de oração neste lugar. Eles tinham um líder excelente, mas queridos, muitas vezes a resposta mesmo para isso aqui está em nós. Paremos de fazer comparações injustas, paremos de esperar algo humano de pessoas que não pastoreiam com a humanidade, nós pastoreamos pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Então, que nós possamos valorizar, apoiar e abraçar os nossos líderes. Também, irmãos, ainda como introdução, eles tinham maná, mas eles queriam carne. É interessante, né, que nós vemos que o ser humano quer tudo aquilo que não tem. Eles tinham água, mas eles queriam outras coisas. Eu quero te dizer essa noite que muitas vezes o Senhor tem para a tua vida. Não olhe para o lado, não olhe para as nações circunvizinhas. Muitas vezes eles olhavam ali para os amalequitas, podiam olhar para os midianitas, mas Deus tinha um plano de maná e de água. Eu te sustentei com pão que tu não conhecias, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Essa noite eu quero te dizer, sabe o que Deus tem para você? Pregação da palavra. Essa noite você vai ser confrontado, no decorrer dos anos, nos cultos, nessa igreja, você vai ser confrontado, e glorifica a Deus por isso. É maná, é água, é a rocha, é a nuvem, é o fogo, mas sabe, no meio de tudo isso estava acontecendo? A areia, secura, escorpião, serpente, dificuldade, nada plantava, nada crescia, mas Deus estava trabalhando ali, e o fim daquilo ali valeria a pena. Essa noite eu quero te dizer, em nome de Jesus, nesse caminhar o fim valerá a pena. O fim, pare de comparar, pare de querer muitas vezes coisas superficiais. O que Deus tem para a nossa vida é pregação da palavra. É isso que faz a igreja avançar, é isso que faz a igreja perpassar pelos séculos sendo vitoriosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é uma igreja firmada na palavra. Aleluia. Ainda, queridos, para nós introduzirmos essa mensagem, eu quero dizer que eles não perseveraram na pureza. Eles, em meio ao deserto, em meio à prova, porque Deus os provou, esse é o significado de prova. Eu estou te provando, igreja, para saber se você vai permanecer. Porque se você permanecer na prova, se você for fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Se você for vencedor, eu te darei a coroa da vida. Então, irmãos, somos provados diariamente pelo Senhor, mas eles não permaneceram no seu estado de pureza, eles buscaram outros caminhos. Eclesiastes vai dizer que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Tome cuidado, ande pela pregação da palavra, ande pelos ensinamentos do Senhor. Tome cuidado com várias vozes que se levantam aí de maneira tão sorrateira,
Então, muitas vezes, queridos, nós não ficamos sabendo de tudo que acontece. Nós ouvimos palavras na internet, nós ouvimos palavras, de pastores que não têm liderança, nós ouvimos palavras de cantores que não congregam, nós ouvimos palavras de pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado pelos caminhos que temos andado. Eu sei que hoje está tudo conectado. Entenda, Deus te colocou neste lugar e vai ser aqui que você vai frutificar. Na caminhada para o céu, no nosso caminhar, nós veremos milagres. E eu quero dizer, quando o Senhor Jesus estava entrando ali, passando por Samaria, 10 cegos chegaram a Ele, falou assim: Senhor, que nós possamos ser curados. E o Senhor falou com eles: vá até o sacerdote. E sabe quando eles foram curados? No caminho. Eu quero te dizer, igreja, o caminho tem um poder, não porque é o caminho, mas porque a graça de Deus, o Senhor Jesus segura em nossa mão e fala assim: vamos. Igreja, vamos. Eu quero te desafiar essa noite a continuar. Eu quero te desafiar a levantar da cadeira, muitas vezes, de um conforto que o Senhor não quer para a sua vida. Eu quero te desafiar a fazer um convite. Eu quero te desafiar a ir num pequeno grupo. Eu quero te desafiar a ser uma professora, uma líder lá na igreja da criança. Eu quero te desafiar a vir servir uma sopa no dia que tiver que a igreja chamar. Eu quero vir te desafiar quando não tiver ninguém para fazer, que nós sejamos resposta de oração. Porque se você também está visitando, eu quero te dizer, Deus te chamou, Deus tem plano na sua vida, e essa palavra é para todos nós. Igreja, vamos continuar. No caminho até o céu existe uma estrada, existem vários desafios, existem muitas coisas que precisamos fazer. E essa noite é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Como nós podemos permanecer na caminhada? Pergunta que eu lhe faço. Como nós podemos permanecer na caminhada? Aqui em 2 Tessalonicenses, existem 5 respostas que eu quero compartilhar de maneira rápida para as nossas vidas. Você não fechou a Bíblia não, né? 2 Tessalonicenses capítulo 1. Como devemos permanecer nessa caminhada? Em primeiro lugar, igreja, no versículo 3, Paulo diz aos irmãos de Tessalônica que ele dava graças a Deus porque eles estavam crescendo em fé. Amém, irmãos? Estão entendendo aí? Eles estavam crescendo em fé. Essa noite eu quero compartilhar a primeira coisa, primeiro momento e oportunidade que nós precisamos abraçar. E o que existe para nós aqui em primeiro lugar, se nós queremos permanecer, irmãos, é pela fé. Igreja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é uma convicção daquilo que ainda nós não vimos. Nós que já fomos salvos e nós que fomos chamados, e você que chegou aqui essa noite, eu quero te dizer, eu tenho fé, que o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Lá em casa, lá tem muito lugar para todo mundo. Igreja, acredite, é para lá que estamos indo. Não perca a sua esperança, não olhe para os lados, não se perca em meio à tempestade. Olhe para o autor e consumador da sua fé. O Senhor Jesus falou assim: quando o Filho do Homem retornar, Ele vai encontrar fé na terra? Queridos, nós somos chamados a sermos homens e mulheres de fé. Uma vez salvos, uma vez chamados, uma vez com uma experiência com Deus, nós precisamos ter fé. E, igreja, como é difícil muitas vezes nós termos algo onde nós não estamos enxergando em nada. Paulo estava preso em sua segunda prisão, na masmorra, sozinho, abandonado. E ele falou: alegrai-vos, seja feliz. Igreja, nós só conseguimos isso através da fé. Porque não é de nós, é dom de Deus, é graça de Deus. Essa noite que toda a humanidade caia, mas que a graça de Deus seja estabelecida em nossas vidas. Aleluia. Quem sabe para onde está indo, vai conseguir vencer as dificuldades mais fácil. Se nós sabemos que estamos indo para lá, se nós sabemos que somos chamados para estarmos sentados na mesa com Abraão, Isaque e Jacó,
Se nós estamos almejando, esperando a nossa ida ao céu, vai ser mais fácil, igreja, nós entendermos as coisas que estão nos acontecendo e deixando de acontecer. A fé é a certeza, igreja. Não se frustra com homens. É isso que nós precisamos, jovens que estão aqui, você que me ouve. Deus quer elevar a tua fé para que nós paremos de nos frustrar com os homens. Os homens são limitados, mas Deus é onipotente. Tenha fé nele. Essa noite eu quero te dizer que fé é uma semente espiritual. Uma vez que temos fé, a fé salvífica, onde nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, é plantada em nós essa semente. Precisamos regar. E a fé vem pelo quê, igreja? Ouvir a palavra, pregação bíblica. Não falar da Bíblia. Falar de Bíblia quase todo mundo fala. Falar coisas por aí, existem muitas vozes no mundo, mas se Deus tem permitido nós ouvirmos uma pregação bíblica, um chamado bíblico essa noite, deixa a fé crescer no seu coração. Calma, igreja. Você entrou no deserto, você entrou na situação, mantenha calma. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde o rumo. Ele sabe o que está fazendo. Você não enxerga depois da quina. Você não enxerga porque você vê aqui de baixo. Deus enxerga de cima. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é dono de todas as coisas. Ele é soberano. Ele pode, Ele dá vida, Ele tira vida, Ele remove reis. Ele, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Igreja, vamos ter fé em quem nunca falhou. Vamos ter fé naquele que nos ama. Então, em primeiro lugar, se nós queremos permanecer nessa caminhada, tenha fé em Deus. Amém? Em segundo lugar, ainda no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que não somente a fé era revelada, mas também o amor crescente de uns para com os outros. É isso aí? Está na sua Bíblia? Em segundo lugar, eu quero compartilhar, igreja, se nós queremos permanecer, precisamos entender que nós não fazemos nada sozinhos, e nós precisamos amar uns aos outros. Igreja, a gente vai perceber que a pregação da palavra do Senhor, a pregação do Evangelho, muitas vezes vai nos confrontar com as mesmas coisas. Mas nós temos percebido que talvez esse seja um dos maiores desafios da vida cristã, que é amar o nosso irmão. Pastor Carlos Eduardo, a missionária Noélia, já foram missionários lá na Espanha. E o motivo que mais faz missionários voltar do campo não é comida, não é cultura, não é língua, é relacionamento com os outros missionários. Como estamos vivendo dificuldade, queridos, de aceitar opiniões divergentes? Como temos vivido, queridos, como nós vamos trabalhar para o Senhor dessa maneira? Como nós vamos viver de comum acordo se nós não conseguimos andar juntos? O Senhor Jesus disse que no dia que nós andássemos juntos, o mundo veria Deus em nós, de boca fechada. No dia que amarmos uns aos outros, qual a dificuldade, igreja, de deixar de lado pequenas coisas, porque maior o que nos une do que aquilo que nos separa. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Não pode haver divisões, não pode haver, não estou dizendo que não pode haver pensamentos diferentes. Dentro daquilo que é o princípio da palavra, não. Nós não podemos aceitar heresia. Nós não podemos aceitar heresia na igreja. Mas aquilo que é secundário, igreja. Vamos pintar a cadeira de preto? Aí outra pessoa, não, vamos pintar ela de rosa. Não, aí eu vou sair da igreja porque eu só sento em cadeira preta. Aí não, igreja, nós não podemos aceitar isso em nós. Se nós tivermos fé, se nós estivermos indo para o mesmo lugar, nós vamos entender que o amor ao meu próximo me faz renunciar a pequenas coisas. São coisas tão pequenas, são coisas tão banais, vidas estão em jogo. Deus quer enviar pessoas para vocês cuidarem. Deus quer enviar pessoas para a igreja abraçar. Igreja, vamos nos levantar. O tempo de frutificar chegou. Vamos estar prontos. Porque o Senhor há de fazer um grande avivamento neste lugar. O amor ao nosso irmão é a prática da canção. Queridos, não apenas cantar, mas amar o nosso próximo também. Que nós, igreja, possamos enxergar o nosso próximo como superior em honra.
no dia que eu, como pastor, me achar superior a alguém, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Paulo disse que ele, como apóstolo, ele estava em último lugar. Ele se fazia de nada para que a igreja pudesse ter vida. Ele se gastava. Eu, vindo para cá, eu vi a irmã cantando aqui, a canção é ele. Érica colocou o podcast do autor da canção, né? Explicando como que surgiu essa canção. Como que pessoas têm usado o evangelho de trampolim para se afamar, se ensoberbecendo, achando que é superior, achando que é o dono da ovelha, achando que é alguma coisa. Eu quero te dizer, o único que é na igreja superior aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono, Ele é o rei, Ele é o Senhor. Ninguém tomará dele o trono, todos vão se prostrar. Nós somos iguais, ombro a ombro. E nisso eu não tiro o que eu falei lá atrás, dizendo que nós precisamos honrar nosso líder. Honrar, amar, ajudar, cuidar, tudo isso é importante. Mas nós somos iguais, todos nós somos pó e estamos indo para o mesmo lugar. Se nós queremos permanecer, igreja, ame o seu irmão. Deixe de lado algumas coisas. Considere o seu irmão superior em honra. Honre ele. Sabe, se tiver uma oportunidade entre você e ele, dê oportunidade. Vai, meu irmão, vai. Coloque pessoas lá para trabalhar. Dê oportunidade, treine pessoas. Se você tem visto que alguém tem potencial, procure o pastor. Pastor fulano tem potencial, vamos investir. Mas eu só tenho 2 vagas, ou você ou ele. Manda ele, vai. Deus te abençoará. Invista em pessoas, ame pessoas. Então, em segundo lugar, eu compartilho aqui de todo o meu coração. Se nós queremos chegar lá, avançar pelo caminho da obediência, chegar no caminho do céu, chegar lá, naquele grande dia, nós precisamos permanecer amando o nosso irmão. Em terceiro lugar, queridos, versículo 4 até o 6, a palavra do Senhor diz que Paulo estava contando às outras igrejas a perseverança, porque apesar de todas as perseguições e tribulações, eles estavam passando, e eles eram vencedores em meio a tudo isso. Em terceiro lugar, igreja, se você quer em sua vida chegar lá, se você quer em sua vida viver algo poderoso diante de Deus, se você quer chegar no grande dia, dar um abraço no seu Senhor, eu acredito que todos nós queremos isso, mas se nós não cuidarmos, nós também cairemos pelo caminho. Em terceiro lugar, se nós queremos viver assim, nós precisamos suportar o processo. Nós precisamos suportar o processo. Existe um texto, igreja, lá em 1 Coríntios, que muitas pessoas gostam de debater, mas não é esse o caso que eu quero trazer aqui. Mas Paulo diz que um dia o fogo chegará sobre toda a obra, sobre a obra de palha, sobre a obra de madeira, sobre a obra de pedras preciosas, de fogo, independente. Quero te dizer o seguinte: o Senhor há de purificar o seu povo. O Senhor tem purificado. Igreja, nós somos joia preciosa do Senhor. O fogo, ele não faz nada num diamante. O fogo, ele purifica o ouro. Tudo que realmente tem valor é purificado no fogo. E eu quero te dizer, nessa noite, nós precisamos suportar para permanecermos nesse processo. É desafiador para nós, é desafiador para você, é desafiador para o pastor, é desafiador para todo mundo, é desafiador para a nossa família, é desafiador para os nossos filhos. Tem desafios, mas eu quero te dizer, maior é o que está ao nosso lado. E se nós queremos chegar lá, irmãos, nós precisamos suportar o calor do deserto. Nós precisamos suportar, queridos, muitas vezes a escassez do deserto. O povo de Israel não suportou a maioria deles, mas Deus tem levantado uma igreja vencedora, diferente, com pensamento moderno, né? Nós somos modernos, com pensamento que evolui, que avança, que é isso, o processo está aí. É mais fácil muitas vezes se mudar, é mais difícil permanecer. Permaneça e você colherá as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Paulo diz lá em Efésios, né? As bênçãos espirituais nas regiões celestes, que sejam sobre a tua casa. Talvez você está fazendo uma oração e às vezes nós falamos assim, que Deus tem muito mais do que somente bênçãos materiais para as nossas vidas, e Deus tem preparado realmente muito mais, igreja.
Às vezes nós pedimos, ô Senhor, como a irmã, né? Me manda um trabalho a mais. Às vezes Deus tem preparado 20 trabalhos a mais. Você vai ter que contratar alguém, você vai ter que abrir uma empresa, minha irmã. Em nome de Jesus, não sei se já tem, se vai abrir outra. Em nome de Jesus. É isso. Permaneça no processo. Irmãos, eu tenho visto quando as pessoas procuram, eu sempre falo, é mais fácil desistir. É mais fácil ir embora, é mais fácil se mudar, é mais fácil, igreja. Mas Deus te chama para você erguer sua cabeça, porque vai ter vitória em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. E para finalizar esse assunto, às vezes nós construímos, estamos reformando a igreja, avançando lá em Vitória da Conquista, e um dos pedreiros que trabalhou lá na igreja, me procurou quinta-feira agora. Falou, João, quase fui lá na igreja. Ele não é cristão. No culto da virada, uns dias antes, ele tem uma mercearia, eu peguei alguns refrigerantes com ele, né? Eu percebi que ele estava alterado, mas não tem nada a ver com a gente, né? Nada a ver, eu fiquei na minha, e aí peguei os refrigerantes e fui, e ele me procurou e falou assim, João, eu quase fui lá na igreja conversar contigo. Estou a ponto de tirar a minha vida. E eu vi que ele estava realmente muito alterado. Falou, aquele dia que você pegou os refrigerantes, eu tinha bebido muito. Não sei se outras coisas, também eu não sei. E ele falou assim, eu não sei o que fazer nessa situação aqui da minha família. Eu falei para ele, meu querido, eu quero te dizer o seguinte, desistir é mais fácil. Continue lutando. Suporte o processo. Não é fácil. Falou assim, eu estou a fim de acabar com isso aqui. Realmente, irmãos, no pensamento da pessoa que passa por isso, acabar com isso é mais fácil na mente dela. Mas eu falei para ele, continue, busque a Deus. E igreja, da mesma maneira, continue, não pare, não interrompa o que Deus tem feito em sua vida. Se você começou esse desafio dos 100 dias, continue, leia, sangrando, fica de pé. Você está com sono? Lê em pé. Tá? Mesmo em pé, está com sono? Arruma a esteira, lê em cima da esteira. Eu quero ver, se tiver sono em cima da esteira, aí eu vou falar, aí, sabe? Dá um jeito, faz alguma coisa, mas não desista. Só vai colher, só vai viver, só vai estar na eternidade quem permanecer. Igreja, essa noite vamos chegar lá, vamos continuar em nome de Jesus. Se fosse molezinha, irmãos, era para todo mundo, né? É desafiador. Família é desafiador. Empreendimento, olha que desafio. Filhos rebeldes, tantas coisas acontecendo. Irmãos, um casamento que muitas vezes temos lutado, temos visto nenhum resultado. Eu quero te dizer, não desista. O resultado é de Deus. Você foi chamado para plantar, você foi chamado para regar. Continue. Talvez, estou vendo aqui, talvez você já começou a aprender o instrumento. Não, volte a aprender. Deus quer te usar neste lugar. Talvez você começou a cantar, as pessoas riram de você. Eu quero te dizer, quem riu, hoje não está na presença de Deus. Volte, desenvolva mais um talento, venha servir ao Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Suporte o processo. Eu creio que assim nós chegaremos lá. Vamos lá? Deixa eu avançar aqui. Em quarto lugar, irmãos. Em quarto lugar, como nós devemos permanecer na caminhada? Em quarto lugar, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e assim continuamos a orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Igreja, em quarto lugar, para permanecer na caminhada, eu ministro e compartilho aqui essa noite sobre dignidade. Teve certa vez que alguns discípulos e pessoas ali em Jerusalém chegaram para o Senhor Jesus Cristo e falaram assim: Senhor, Ele é digno que o Senhor vá lá curar a filha dele, porque Ele tem feito tantas coisas boas aqui para nós. Igreja, eu quero compartilhar essa noite o conceito de dignidade, diferente de mérito, diferente de merecimento, diante de Deus, diante do Senhor.
Em meio a tantas circunstâncias, tudo o que fazemos, irmãos, nunca comprará a salvação, porque ela é de graça. O Senhor nos oferece de graça. A salvação é de graça, mas ela não foi de graça. Alguém pagou um preço muito caro por ela, e ela é oferecida para nós. Essa noite, o Senhor Jesus te chama. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer, há oportunidade para você. Não deixa para o próximo culto. Deus tem plano em sua vida. Se reconcilie com Deus. Venha para perto. Tem lugar na mesa. Amém, igreja? Você é convidado para estar na presença de Deus. Agora, uma vez salvo, igreja. Não por mérito, porque não tem ninguém bom aqui não. Eu não sou bom, irmãos. E eu sei também que você não é. Eu sei que o nosso pastor não é bom. Ninguém aqui é bom. Como dizia, eu cito muito essa frase, eu gosto muito dela. Se existe algo bom em mim, é Cristo. Todo o restante de ruim que você vê, sou eu mesmo. Então essa noite eu quero te dizer, para nós continuarmos, nós precisamos entender o contexto de dignidade. Seja digno da vocação. Seja digno, você recebeu algo muito precioso, seja grato por isso. Você e eu, nós carregamos algo muito grande, façamos por onde? Aleluia. Não é sobre capacidade, não é sobre bondade, não é sobre merecimento, é sobre, irmãos, permanecer em santidade, servindo ao Senhor e obedecendo. Olha, você quer viver coisas sobrenaturais na sua vida? Você quer ver um avivamento na sua família? Algo grandioso acontecendo? Não tem que reinventar nada. Não tem que ir longe. Não tem que fazer nada difícil. É fazer a vontade de Deus dia após dia. Não pare de fazer isso. Vamos continuar vivendo em dignidade. Não pise fora, igreja. Não vá viver uma aventura. Não faça algo que vai te tirar. Não brinque com fogo, porque quem brinca com fogo a gente já sabe o que acontece. Essa noite, dignidade esteja em nossos corações. Em quarto lugar, o que precisamos fazer para permanecer, chegarmos até lá? Dignidade, essa palavra. Que o Senhor olhe para nós e possamos ser dignos. Sabe quem eu me lembro de dignidade? Eu me lembro de Jó. Porque Jó, quando ele foi passar por um grande desafio na vida dele, grande, muito grande, o Senhor olhou para ele e trouxe as características dele, né? E Jó era um homem digno. Jó não tinha santidade dentro dele, que partia dele mesmo. Jó não era um homem super espiritual, que vinha dele mesmo, que era intrínseco a ele, não. Jó, ele servia ao Senhor, e caminhando na presença de Deus, ele foi um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Isso é ser digno, é fazer o que é seu. Você não precisa impressionar ninguém, ninguém precisa te conhecer. Nós precisamos ser assim como João Batista foi, como foi ministrado aqui, apontar o caminho. Quando ele chegar, é ele, é por causa dele que eu estou vivendo. Isso é viver de modo digno. Seja digno, igreja. Deus vai nos abençoar e vai nos dar força para nós chegarmos lá, para nós estarmos na eternidade um dia com Ele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. E para finalizar, igreja, para nós chegarmos lá, eu compartilho esse conceito ainda no versículo 11, que diz que Paulo estava orando, pedindo que Deus os tornasse dignos da vocação e cumprisse o propósito e toda boa obra. Para nós finalizarmos, eu acredito, meu irmão e minha irmã, de todo o meu coração, que ninguém que está na presença de Deus, qualquer pessoa servindo ao Senhor, querendo chegar lá, querendo estar na eternidade com Deus, caminhando dia após dia, que não se envolver com o reino dele, essa pessoa não continuará, não conseguirá chegar lá. Mas João, como que eu me envolvo? O que eu preciso fazer? Eu quero te dizer, o seu ministério é servir na sua igreja local. O seu chamado é fazer o que a igreja precisa que seja feito. Eu sei, eu lembro do pastor Carlos, eu sei que ele é músico, e eu sei que
muitas vezes ele sempre deixou, sempre quando tinha gente, ele não tocava de jeito nenhum. Num ano que eu estive com ele não tocava. Ele fazia questão de não tocar. Porque eu sei que ele entende que Deus o chamou para outra coisa. Mas, se não tem ninguém, ele vai deixar de fazer, porque não é o chamado dele. Muitas vezes, irmãos, nós estamos iludidos com esse negócio de chamado aí. Porque eu não tenho visto pessoas com chamado de fazer coisas difíceis, coisas que ninguém está vendo. O chamado é sempre no holofote, o chamado é sempre no altar, né? O chamado é sempre para as multidões, o chamado é para ser conferencista. E eu acredito que Deus tem esse tipo de chamado, mas o Senhor está precisando, e o Senhor te levanta para ser um obreiro na casa dele. Um homem, uma mulher, um jovem que vai orar. Sabe qual é o seu chamado? É oração. Vem para cá, peça a chave, vem orar. Eu duvido que o pastor vai negar essa oportunidade para você. Vem orar, vamos evangelizar, vai participar. Mas eu não sei o que falar para um morador de rua. Eu, particularmente, se eu não soubesse também, eu acredito que todo mundo aqui é capaz de servir uma colher de sopa. Igreja, essa noite eu te chamo, essa noite eu te desafio. Se nós queremos chegar lá, nós precisamos nos envolver. Nós precisamos abraçar o projeto. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para você lá na sua família. Se você abraçar essa oportunidade e viver uma vida diferente, sua família vai ver a luz de Cristo que habita na sua vida. Mas é necessário se envolver. É necessário abraçar. É necessário entender que o Senhor te enviou por todo mundo para ser um discípulo verdadeiro, um aluno fiel que vai viver a vontade dEle. Para que nós possamos chegar lá, irmãos, para que nós possamos nessa caminhada sermos vencedores, é imprescindível se envolver na missão. Eu quero te convidar aqui essa noite a ficar de pé em nome de Jesus. Como foi profetizado aqui, 2025 é o ano de frutificar. Mas eu gostaria, igreja, que todos nós frutifiquemos, e não somente dois, não somente o pastor, e não somente alguns. Essa noite você pode ver a graça de Deus sobre a vida das pessoas, mas você também pode participar. Eu creio que o Senhor quer que você participe, se envolva. Essa noite feche os teus olhos. Aleluia. Oh Senhor. Aleluia. O Senhor já me usou tanto, Senhor, e essa noite o Senhor, estou tão afastado dos teus caminhos, estou tão afastado dos teus propósitos. Eu sei que muitas vezes nós pensamos assim, irmãos. Mas esse é o momento de reconciliação. Esse é o momento em que o Senhor te chama para perto. Esse é o momento que muitas vezes você e eu teremos que nos humilhar e reconhecer a nossa pequenez. Reconhecer que sem Cristo eu vou errar o caminho. Reconhecer que eu não sou bom. Talvez nós tentamos servir a Deus com as nossas habilidades, igreja. Não se trata de nós estamos falando de nós estamos falando da graça dEle, nós estamos falando da glória dEle. Feche teus olhos. Eu sei que o Senhor tem levantado neste lugar líderes de pequenos grupos. Eu sei que o Senhor tem levantado neste lugar professoras do ministério da Igreja da Criança. Eu sei que o Senhor tem levantado neste lugar homens e mulheres que vão ofertar nessa obra, que vão investir e acreditar no trabalho pastoral. Eu sei que o Senhor tem feito uma obra neste lugar. E tantos mais que abrirem o coração, que se colocarem à disposição, eu sei que o Senhor vai fazer. Aleluia, meu irmão e minha irmã. A caminhada ela é desafiadora, realmente. Precisamos escolher a quem vamos servir de verdade. Essa noite, não perca a oportunidade. Senhor, eu oro pelo teu povo. Eu te peço em nome de Jesus que a graça do Senhor seja estabelecida, para que nós possamos escolher servir ao Senhor, para que possamos conseguir vencer, ó Deus, essa caminhada. Deus, tem pessoas prostradas, tem pessoas desviadas dessa caminhada, mas eu sei que o Senhor há de trazer de volta. Tem lugar para cada um de nós. Oh Senhor, essa noite reveste a tua igreja, derrama poder do Espírito Santo, derrama graça, sabedoria e unção. Senhor, restabelece talentos, dons ministeriais neste lugar.
Levanta aqui, ó Deus, pessoas que vão profetizar, falar em línguas. Oh Deus, ter dom de cura, que vão enxergar, que vão ver. Senhor, faz algo, faz além do que os teus filhos têm orado neste local. Em nome de Jesus, derrama um avivamento tal que nessa caminhada vamos viver com poder, com unção. A tua palavra diz que o Senhor acrescentaria aqueles que iriam crendo. E em nome de Jesus, oramos, Senhor, profetizamos sobre este lugar. Aleluia. Se tem alguém, Pai, essa noite que fez essa oração com sinceridade, que o Senhor o levante como coluna neste lugar. Que em nome de Jesus possamos viver, ó Deus, um avivamento poderoso, verdadeiro, ó Deus, na tua presença, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Carlos Eduardo, a sua família, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa os irmãos que, ó Deus, que têm trabalhado neste lugar, abençoa, Senhor, a igreja da criança, os trabalhos, os projetos, em nome de Jesus. Aleluia.